Eu sou Cristina Long e a história de hoje que eu venho contar é sobre uma mulher que quer muito ter um filho e não consegue. Ela já tentou inúmeras vezes, já fez muitas coisas e nada dá certo. Então ela vai perguntar para os mentores espirituais por que isso está acontecendo na vida dela, se ela é uma pessoa que é muito legal, se tudo dá certo e nada tem funcionado. E eu sempre falo para vocês, né, gente, que as nossas vidas passadas mostram muitas coisas. Está na vida passada dela a resposta. E foi assim que os mentores mostraram. Ela veio fazer a consulta das 3 vidas passadas e a primeira vida que mostraram foi uma vida muito interessante, mas ao mesmo tempo uma vida que trouxe muitas respostas em relação a isso. Ela foi um homem, um padre, lá no tempo da Inquisição. Ela era um padre bem gordo, bem barrigudo. E ele era muito, assim, maldoso. Era um padre, assim, muito severo. Ele fazia questão de ser severo. E a cena que eu vi, em primeiro lugar, era de ele com ela, né, que era o padre, um menino, com a cabeça dele assim, numa água, como se fosse uma pia, ou algo assim, empurrando a cabeça, né, desse menino várias vezes dentro daquela pia, como se quisesse quase afogá-lo. Depois eu vi uma outra cena onde tinham várias crianças e jovens, então eram crianças maiorzinhas e jovens. Tinha esse padre, que era ela, mas tinham outros padres também. E eles castigavam essas crianças, fazendo elas ficarem debaixo d'água, segurando eles assim debaixo d'água, a cabeça debaixo d'água por muito tempo. E aquilo era muito sufocante, era um castigo. E o objetivo daquele castigo era provar para aquelas crianças que eles precisavam obedecer e serem tementes, porque se eles não obedecessem, eles poderiam ter sérias consequências, pior do que aquelas. Então era como se aquilo fosse uma lição para aquelas crianças e jovens, né? Que se eles não obedecessem, aquilo teria uma consequência maior. Em seguida, o mentor mostrou que ela resolveu aquele karma, né? Então, aquele karma, o fato dela não conseguir engravidar hoje já não está relacionado àquele karma, e sim a um processo que ela está passando e que, apesar de ser muito difícil, o mentor disse para ela que ela pode sim conseguir engravidar. Ela está fazendo um tratamento, né, de inseminação, então ela vai engravidar a partir desse tratamento. O mentor explicou que vai ser um tratamento delicado, que ele me mostrou, os mentores mostram muito metáforas, né, e mostraram ela pequenininha e uma pedra gigante, então é como se aquela pedra representasse um grande obstáculo. Disseram que quando ela estiver grávida, ela vai precisar passar por provavelmente um momento de repouso, mas que ela vai conseguir ter aquela criança. E quando ela veio fazer a consulta, tinha um menino próximo a ela, e de uns 7, 8 anos, um menino negro que ficava ali observando. Eu entendi que esse menino é o menino que vai voltar para ela, essa criança. E aí então eu fui olhar a segunda vida dela, e aí veio a explicação por que desse menino estar ali esperando ela, aguardando ela, né? É muito interessante o mundo espiritual. E na outra vida ela foi um homem negro, escravo, que teve muitas situações terríveis, mas a cena que mostraram foi uma situação onde ele estava apanhando muito. E ele não aguentou dessa vez e ele desencarnou. E ele, que é ela, né, nessa vida, tinha deixado uma mulher, uma criança pequena, que era uma menina, e um menino de mais ou menos 7, 8 anos, que é esse menino que eu vi
ali no mundo espiritual, que está aguardando para reencarnar para ser novamente filho dela. Então, aquele homem que era ela na vida passada não pôde cuidar dessas crianças, né, da situação novamente, e voltou nessa situação. E a dificuldade, ela existe justamente porque ela precisava ter paciência, ter resiliência, aguardar, entender coisas sobre a vida, sobre o dinheiro, né? Porque quando a gente passa por dificuldades, a gente entende que as coisas vão muito mais além do que só querer, né? Nada realmente é por acaso. Então, os nossos mentores, eles mostram o porquê de uma dificuldade. Eles mostram que às vezes algo que, por exemplo, quando alguém perde algo, que não precisa ser necessariamente alguém, às vezes a pessoa pode perder um bem, por exemplo, né? Quando alguém perde algo, a gente tem uma tendência a olhar naquele primeiro momento como algo muito ruim, né? E só que se você realmente olhar para a sua vida para alguns anos atrás e você olhar para as coisas que você passou e você se observar depois daquilo que aconteceu, você vai entender que você se transformou, você se tornou uma outra pessoa, você é uma pessoa muito melhor hoje por causa daquilo que te aconteceu. Você aprendeu grandes lições. Então, os nossos mentores espirituais e toda a espiritualidade sempre está disponível para mostrar por que essas coisas estão acontecendo comigo, né? Por que eu estou tendo tais repetições na minha vida? São perguntas muito frequentes, né? Por que eu preciso passar por certas situações, por certas coisas? Por que certas repetições estão acontecendo na vida? Então, quando a gente entende isso, fica muito mais fácil. E ela, ao entender o processo, ela vai ganhar essa resiliência para que quando ela conseguir engravidar finalmente, o mentor falou que leva um tempinho ainda, mas que ela vai conseguir, né? Provavelmente não vai ser na próxima vez que ela vai tentar fazer a FIV, né? A inseminação. Mas que é para ela persistir, que provavelmente ela vai conseguir muito em breve, né? Esse breve a gente não sabe quando é. Então, o que acontece? Quando nós sabemos, né, o que vem pela frente, a gente tem duas opções. A primeira opção é relaxar, né, e ter essa resiliência de não lutar contra. Mas a segunda opção é aumentar a nossa frequência, né? Nos elevarmos para que a gente consiga passar por aquilo de uma forma mais fácil e muitas vezes até se livrar das rebarbas, né, das situações que são ruins relacionadas àquilo. Muitas vezes a pessoa consegue elevar tanto a frequência dela, elevar a frequência pensar em coisas boas, positivas, né? Trazer uma gratidão para dentro de si, olhar com uma sensação boa para as coisas da vida. Isso é elevar a frequência. Quando você eleva a sua frequência, você consegue passar por qualquer coisa de uma forma completamente diferente. É aquela história do copo meio cheio, meio vazio, né? Você pega um copo, coloca água pela metade e pergunta para as pessoas: você está vendo um copo meio vazio ou meio cheio? Né? Os otimistas falam meio cheio, os pessimistas vão falar meio vazio. Então é sobre isso, né? A gente precisa olhar para as coisas que nos acontecem com essa resiliência e com esse entendimento, porque nada é por acaso. Então você que está aí me ouvindo, entenda o seguinte: a sua situação não é por acaso. Você não nasceu nessa família por acaso, você não nasceu nesse país por acaso, você não está passando por essa condição por acaso. Mas tem um ponto: é você que fica na condição, não é a condição que fica na sua vida. Você não é obrigado a ficar nessa situação o tempo todo. A partir do momento em que você entende o que te aconteceu, você aceita. O aceitar, ele envolve também aceitar o aprendizado. Você abençoa o aprendizado. A partir do momento que você abençoa o aprendizado, você se solta daquilo. Você vai para um outro patamar. E aí você consegue seguir a sua vida completamente diferente. E aí você, elevando a sua frequência, abençoando aquilo que te aconteceu, você muda completamente. E aí a nossa espiritualidade, né, os nossos mentores espirituais, o nosso anjo da guarda, outros anjos podem nos auxiliar muito. Se todos os dias você se conecta com essa espiritualidade, você vai fazer assim
coisas maravilhosas acontecerem na sua vida. Eu todos os dias ensino lá no meu treinamento, no Jornadas da Fênix, né? Que é aquele treinamento que eu sempre falo para vocês, que eu ensino sobre como contatar os mentores espirituais, como acessar as vidas passadas. Eu sempre falo isso, elevem a frequência todos os dias, porque o mundo espiritual está com certeza disponível para nos ajudar. Mas a gente precisa entender que nós precisamos pedir, nós temos livre-arbítrio, eles não vão fazer por nós. Então, você que está me ouvindo, eleva a sua consciência para esses anjos, para esses amigos espirituais, que você com certeza vai ter uma vida muito melhor todos os dias. E você tem que fazer isso todos os dias. E se você quiser saber mais ou quiser saber sobre as suas vidas passadas, é só me buscar aí que com certeza você vai me achar. Então, até o próximo programa.